Estamos começando mais uma sessão online de IA e dados da programaria. Meu nome é Andréa Longarini, sou arquiteta de soluções em nuvem de dados e inteligência artificial da Microsoft e hoje vou falar com vocês sobre IA generativa, GenAI, conceitos, mercado, desafios e aceleradores de IA. Vamos falar um pouco sobre os conceitos de LLM. Como era a inteligência artificial no entendimento da linguagem antes da IA generativa? Nós temos há muito tempo muitos pesquisadores trabalhando juntamente com a tecnologia para fazer entendimento de linguagem natural. Nós temos algumas bibliotecas disponíveis no Python, que é uma linguagem de programação, onde é possível passar uma frase ou alguns textos e conseguir entender dentro do contexto da frase se ela é um pronome, se é um verbo, se é uma pontuação. Conseguimos organizar gramaticalmente a frase para conseguir entender e extrair informações como entidades de localização, pessoas, organizações, como demonstra aqui no código. Então, era um trabalho muito manual, que precisávamos fazer treinamento para as máquinas, colocar ali vários exemplos para o mesmo tipo de pergunta, para que a máquina conseguisse entender um padrão e, através de um treinamento, ela conseguisse interpretar a intenção do diálogo da pessoa. E era preciso também criar grandes listas de respostas para as perguntas para que a máquina conseguisse responder. Hoje, com a IA generativa, nós temos grandes modelos de linguagem com treinamentos onde ela consegue responder sozinhas, organizar as respostas. De certa forma, ela raciocina e tem um grau de autonomia. Por isso, essa nova forma de entender os textos com LLM trouxe uma certa autonomia para as máquinas. A máquina, hoje, ela tem uma capacidade de raciocínio onde ela consegue entender várias formas de diálogo, criar conteúdo, entender imagens, e nós temos algumas técnicas para conseguir conversar com esses modelos e extrair uma melhor resposta. O Prompt Engineer é, na verdade, uma forma de você dar mais instruções para a máquina para que ela consiga trazer a resposta da forma que você espera. Tem um site onde você consegue aprender um pouco sobre essas técnicas. Geralmente, nós iniciamos com a Zero Shot. O que é Zero Shot? A Zero Shot, você simplesmente fornece para a máquina um diálogo ou faz uma pergunta sem dar nenhuma instrução extra para que ela consiga trazer a resposta. Ou seja, você não deu nenhum treinamento, você perguntou, deu um prompt de pergunta, né, uma entrada de pergunta para a máquina, ela te dá uma saída. Aqui nesse exemplo, ela está pedindo para classificar esse texto, e ele está trazendo que é um sentimento neutro, não é nem positivo nem negativo. Existe uma outra forma de você conseguir extrair as perguntas aqui, a resposta da máquina, que é o few shot. No few shot, você já fornece alguns exemplos para conseguir extrair a resposta da máquina. Ou seja, eu passei aqui que positivo é essa frase, isso é incrível, isso é mal, é negativo, uau, esse filme foi rad, positivo, e passei uma outra pergunta sem informar o sentimento, esperando que a máquina me respondesse. E ela classificou essa última frase como sentimento negativo. Que espetáculo horrível! Ou seja, few shot, você passa alguns exemplos para que a máquina consiga entender de que forma ou o que você espera com aquela pergunta ou com aquela informação que você passou. E existe uma técnica um pouco mais elaborada, que é o Chain Throat, é o COT, para você ensinar o raciocínio para a máquina. A gente percebeu que esses modelos de linguagem eles se confundiam um pouco para conseguir resolver problemas descritivos, onde você tem texto e números, e quando você ensina para a máquina o passo a passo,
como você raciocinaria para conseguir resolver esse problema, ela aprende e começa a resolver o problema. Então, sem passar esse treinamento, né, apenas passando ali a pergunta, a máquina errou a resposta, ela fez um cálculo errado. E quando você ensina o passo a passo do raciocínio para que ela responda, ela consegue resolver o problema. Então, muitas vezes é necessário você acrescentar uma técnica para que, mesmo utilizando LLM, você consiga extrair uma melhor resposta. Nós temos alguns modelos de LLM públicos, né? Tem o OpenAI, que é o ChatGPT, tem o Gemini, que é o do Google, e nós temos o Copilot da Microsoft, que está disponível na barra do Edge, quando você abre uma nova telinha para pesquisar na internet, ele vai ter ali na barra de pesquisa um ícone do Copilot, ou seja, é um copiloto para te ajudar a fazer algumas tarefas. E você tem também na versão preview, na barra de tarefas do Windows 11, o Copilot, para que você consiga utilizar. O que esses modelos fazem por você? Se você tiver alguma pesquisa para fazer, precisa de alguma informação, em vez de buscar no Google, você consegue pedir para esse modelo e ele reúne de várias fontes, traz exemplos, e utilizando o quê? Algumas técnicas de prompt. Olha, eu quero que você busque para mim um tema sobre IA generativa, me fale sobre os custos, compare os modelos, e ele vai trazer algumas informações para você, vai trazer o link onde ele encontrou essas informações. Então, utilizando esses modelos, você consegue extrair esse tipo de informação, consegue organizar. E existem algumas versões de LLM, e muita gente fala, o GPT 3.5, o Forou, o Omni, o que significa tudo isso? Eu coloquei de uma forma bem resumida aqui o que significa cada uma das versões. A primeira versão mais conhecida, né, que a gente começou a utilizar no browser, é o GPT 3.5. O GPT 3.5 ele compreende e faz geração de texto de forma avançada, porém para tarefas mais simples. Quando você tem atividades com instruções mais complexas, nós indicamos utilizar o ChatGPT 4 porque ele consegue ter uma capacidade maior de raciocínio, ou seja, ele foi feito o treinamento quase um ano depois que foi liberada a versão do 3.5. Já na versão GPT-4 Turbo com Vision, ele já começa a trabalhar com imagens. É um modelo multimodal, ele trabalha tanto com texto quanto com imagens. O GPT-4o, ele também tem um treinamento muito maior, ele trabalha de forma multimodal com imagem, vídeos, textos e ele tem uma resposta muito mais rápida, ele tem um tempo menor de latência. O 4o Mini, ele é uma versão mais compacta e acessível do 4o, ou seja, ele é para tarefas também mais simples, porém que você espera uma resposta mais rápida. Agora, nessa semana foi lançado o O1, GPT O1. O que esse modelo faz? Lembra aquele exemplo de prompt que a gente ensinou à máquina como que ela iria fazer cálculos? Nesse modelo O1, ele está muito mais otimizado. Algumas pessoas fizeram testes de prova de vestibular passando o enunciado para esse modelo e ele consegue resolver, ou seja, ele é para cálculos complexos. A gente tem a versão compacta dele também. E aqui tem um modelo DALL-E 3. O que esse modelo faz? Esse modelo faz geração de imagem, ele otimiza muito a parte de marketing. Você passa um enunciado, olha, cria para mim uma imagem contendo um bonequinho de neve, uma campanha de Natal. Ele vai fazer essa imagem para você de forma única, exclusiva, porque foi desenhado por máquinas, né? Então a gente tem vários modelos aí disponíveis do ChatGPT para conseguir trabalhar e realizar as nossas tarefas com LLM. Eu trouxe uma imagem aqui de um bilhetinho que foi escrito à mão.
Eu pessoalmente teria dificuldade para ler e entender o que está escrito. Porém, a máquina conseguiu identificar que é um bilhete escrito à mão, possivelmente uma lista de supermercado, e ela conseguiu entender todo o texto, ela conseguiu fazer a extração do texto. É, então, para conseguir recapitular ou recuperar as informações, tanto escrito à mão quanto de documentos PDF ou de banco de dados, existe uma arquitetura que foi criada para conseguir recuperar essas informações. É a arquitetura RAG, né? Recuperação aumentada de documentos. Hoje a gente pode criar alguns aplicativos, né? A gente pode criar uma programação que consiga conversar com o serviço de LLM, que é o ChatGPT, e também com um serviço de busca inteligente que consegue indexar os documentos, tanto para busca em texto quanto para busca vetorizada, e de forma mais rápida eu consigo recuperar informações. Isso agiliza muito soluções de mercado para trabalhar com documentos empresariais, ou seja, a empresa tem lá um banco de conhecimento, em vez de criar sites, sistemas complexos para conseguir trazer essa informação, simplesmente fazemos a indexação num serviço de busca e temos um código que consegue orquestrar a pergunta, a busca e a resposta para esse aplicativo. Então, dentro desse contexto de LLM, hoje as empresas estão utilizando essa arquitetura RAG para conseguir desenvolver suas soluções. Então, vamos falar um pouco sobre mercado, sobre o que as empresas estão falando e como que está o investimento na área de IA generativa. Na revista Exame, em 5 de agosto desse ano, foi anunciado que as grandes empresas elas estão com um investimento aproximado de 100 bilhões investidos em infraestrutura para conseguir trabalhar com os modelos de inteligência artificial. Como eu comentei no slide anterior, as empresas estão colocando seus documentos para conseguir buscar informações através da inteligência artificial. Quando a gente fala em documentos, é preciso espaço. Quando a gente fala em arquitetura de desenvolvimento de aplicações, a gente precisa de servidores. Então, há um investimento muito forte em infraestrutura para conseguir oferecer para as empresas capacidade computacional para desenvolver os fluxos de trabalho e os aplicativos, trazendo soluções para a área de finanças, jurídico, manufatura, entretenimento, entre outros. Dentro do mercado, nós temos muitas soluções de assistentes de busca usando a arquitetura RAG, onde as empresas pegam os manuais, pegam todo o histórico de chamados de suporte ou perguntas frequentes das empresas e disponibilizam dentro desses serviços de busca da IA para criar os assistentes de busca. Nós temos soluções de assistentes de atendimento, somente para criar esses diálogos humanizados, entender o que o cliente está querendo conversar com a empresa e depois direcionar os fluxos para pessoas ou para sistemas onde elas possam ser atendidas. Ou seja, se nós tivéssemos hoje 1000 atendentes no telefone atendendo as pessoas, a IA faria o mesmo trabalho conseguindo entender o que a pessoa está querendo dizer para direcionar esse atendimento para algum canal mais específico de ouvidoria ou de reclamação. O nível 1 de atendimento ele é resolvido com esses modelos de LLM. Para a extração de dados de imagens, as empresas também têm um volume muito grande de documentos que precisam ser transcritos, né? Tem documentos manuais, textos escritos, documento em PDF que contém planilha, imagem, assinaturas, existem notas fiscais, cupons fiscais que são indexados nos sistemas e precisam ser comparados com
o que a pessoa está preenchendo no momento de solicitar um reembolso ou para verificar se o que a pessoa colocou ali de documento tem relação com a reclamação ou com o que ela colocou ali no sistema. Então, hoje os modelos também conseguem extrair esses dados para conseguir fazer a comparação se o documento indexado está de acordo ou não. Como eu falei para vocês, nós temos o DALL-E 3, que faz geração de conteúdo automático para campanhas de marketing e publicidade. Você fornece ali o direcionamento e ele cria conteúdo. E existe também a possibilidade de análise de sentimentos. Quantos canais de atendimento que as pessoas criam ali os seus textos, reclamações, sugestões, e a gente precisa entender se o cliente está satisfeito, não está satisfeito, quantas pessoas seriam preciso para conseguir ler todos esses textos e fazer essa classificação. Hoje, a IA generativa ela consegue fazer essa classificação, análise de sentimento. A gente até teve um modelo aqui, um exemplo no slide anterior, que eu passei algumas frases e ele conseguiu detectar o sentimento para mim. Eu quero falar um pouquinho aqui desse caso do PicPay. O PicPay é uma plataforma que tem mais de 35 milhões de usuários que utilizam o aplicativo da ferramenta. Isso demandaria um volume assim muito alto de atendentes para conseguir responder as perguntas. Então, a gente tinha ali um problema de negócio, pessoas procurando por respostas sobre produtos e serviços. E a gente tem aqui uma declaração do CEO, o cofundador, na verdade, o vice-presidente do PicPay. Ele colocou que busca soluções inovadoras é algo que está no nosso DNA. Quando descobrimos a IA generativa, pensamos no potencial transformador dessa tecnologia. Desde então, estamos trabalhando para novas soluções nesse sentido. Então, pensando em inovação, eles colocaram um serviço de busca utilizando a arquitetura RAG, o OpenAI e AI Search, que é o serviço de busca, para conseguir entender o que a pessoa precisava e trazer ali a orientação, dando o resultado das respostas. Isso aumentou 60% dos usuários que conseguiam resolver seus problemas sem a interação humana. Ele trouxe 20% de taxa de resolução desde a implementação. Então, eu tenho uma satisfação maior de 45% no NPS, que é um índice que trata da satisfação do usuário. Então, a gente vê aqui uma grande plataforma que pensou grande, colocou uma solução de LLM e conseguiu trazer um retorno ali muito grande, já quantificado em números, né, os seus resultados. Nós temos muitas soluções sendo criadas com o Copilot da Microsoft, que ele já está trabalhando dentro do Office 365, dentro do Windows, e as empresas elas procuram por soluções, assim como o PicPay colocou ali uma aplicação com a arquitetura RAG para buscar os documentos. O Copilot ele consegue também verificar dentro do SharePoint da empresa, ou seja, dentro do ambiente interno da empresa, os documentos para conseguir responder também as perguntas. E às vezes eles querem criar uma solução para responder perguntas externas também, né? Então a gente tem hoje um link onde você coloca o site da empresa e já consegue simular como seria essa solução se fosse utilizar somente o conhecimento que está contido ali no site da empresa. Então, depois vocês vão ter esse material, vou tentar demonstrar aqui para vocês também, para a gente conseguir olhar o funcionamento, né, verificar o funcionamento dessa plataforma. E falando agora um pouquinho sobre os desafios da IA generativa. A gente falou bastante em solução, né? Mas a gente tem alguns desafios. Um deles é o prompt, né? A gente comentou sobre a técnica de prompt engineer, onde a gente dá orientação para a máquina para conseguir trazer resposta. Isso seria um pouco mais simples, né? Se fossem prompts pequenos, mas eu já vi prompt de empresa com mais de 3.000 palavras. Ou seja, a gente passa ali uma lista de instruções tão grande
e às vezes o modelo não consegue seguir a instrução porque a pessoa não colocou todas as formas, o passo a passo, a forma mais correta de fazer essa pergunta. Outro desafio é a ambiguidade de documentos, porque às vezes a gente tem problemas diferentes, porém quer buscar nos mesmos documentos ou está fazendo perguntas muito parecidas, ou classificou o texto de forma parecida ou de forma errada, e aí eu vou buscar essas respostas e não consigo trazer a resposta certa porque está com erros ali na classificação, né? Eu preciso tirar a ambiguidade do mundo real ali dos documentos, classificar de forma correta para conseguir trazer as respostas melhores ali no modelo. Uma outra dificuldade é que a maioria dos modelos que são negociados, né, que são comprados ali pelas empresas, o custo é por token. Token é um conjuntinho de palavras, né? Ou seja, uma frase pode ter lá 10 tokens. E ele é cobrado por token. O modelo, cada vez que você bate um número de tokens, você tem um custo. Isso, dependendo da quantidade de usuários, pode ser uma dificuldade para as empresas. Outra dificuldade seriam dos profissionais qualificados para conseguir entender como funcionam esses serviços, esses modelos e desenvolver as soluções. Hoje a gente tem poucas pessoas ainda no mercado com esse conhecimento. Está acontecendo uma migração muito grande de desenvolvedores, de engenheiros e cientistas de dados para a área de IA generativa, para conseguir criar essas soluções. E existe também um desafio de desenvolver essas soluções, porque às vezes é preciso pensar numa arquitetura diferente. O cliente às vezes tem trabalhado com um fornecedor de serviços em nuvem e quer contratar um serviço que está em outra nuvem, aí ele tem que desenvolver um código, trabalhar com chamada de API para conseguir colocar esse serviço para conversar. Então, se eu puder dar uma dica para vocês hoje que estão aprendendo a programação, aprendam a trabalhar com APIs de inteligência artificial, porque esse é o futuro aí do mercado quando a gente fala de desenvolvimento. E existe também a moderação de conteúdo, que está relacionado à ética, a racismo, a sentimento de ódio, coisas relacionadas a direitos, a políticas empresariais e também sobre a ética de ser humano. Quando a gente vai conversar com pessoas ou com a IA, a gente precisa ponderar também nas palavras, porque existem filtros de moderação de conteúdo quando a gente utiliza essa IA. Só que muitas empresas não estão aplicando esses filtros de moderação de conteúdo e não estão conseguindo prever esse tipo de problema, porque é um volume muito grande. Se a gente não tiver essa proteção, essa moderação de conteúdo para questões éticas em IA, a gente pode ter problemas maiores lá na frente. E agora eu queria mostrar um pouquinho um acelerador que a gente tem uma pasta no GitHub de um pacote de desenvolvimento pronto para conseguir colocar uma aplicação utilizando o RAG, leitura de documentos e busca através do serviço de busca, né, vetorizado. Então a gente tem aqui esse OpenAI Demo. Esse pacote ele está disponível para vocês baixarem, ele é gratuito. Para conseguir utilizar esse pacote de código, vocês precisam ter instalado no computador o VS Code, o Developer CLI, o Python, PowerShell e também instalar no computador o Node e o Git, porque ele vai trabalhar com o repositório e ele precisa do Node para trabalhar com o front-end. E para questões mais práticas, vocês precisam ter uma subscription do Azure, da Microsoft, e já ter preenchido a requisição para a utilização da OpenAI. E com isso, se você já tem o ambiente preparado e você já tem essa subscription, com apenas esses comandos você consegue subir essa aplicação. Ou seja, o init vai fazer
ao clone da pasta. O tenant, o outlogin, ele vai logar na sua assinatura. O env new subscription, ele vai criar um ambiente para desenvolvimento e o azdup vai fazer o deploy da aplicação. Então, quando você aplica lá o código azdup, ele vai perguntar a região que você quer colocar o location, o document intelligence, o resource group, você tem uma lista para escolher e depois ele vai começar a provisionar os seus serviços, né? Ele vai criar, mesmo que você não tenha conhecimento dos serviços da Azure, você, com esse comando, ele já vai subir de forma automática todos esses serviços, ou seja, ele vai criar ali um web app, um application insights, ele vai criar um Azure OpenAI, um Document Intelligence, ele vai criar um dashboard, alguns recursos para visualização de gráficos, um storage account, um servidor, ou seja, o que você fez? Você apenas deu um azdup, ele subiu todas essas aplicações. E essa é a carinha do chat que ele vai fornecer para você no momento que ele terminar de fazer o deploy. Ele vai te fornecer o link, você vai copiar esse link, colar no seu browser e já vai conseguir conversar com essa aplicação, tá? Eu vou fechar aqui essa tela e eu vou começar a mostrar aqui para vocês as telinhas. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse é o chat, olha. É o chat que foi criado. Eu abri aqui, olha, no meu VS Code. Esse é o clone da aplicação, as pastinhas que ele copia. Bom, então eu tenho aqui o meu VS Code. Quando eu dei aquele comando init, ele copiou para mim todo o pacote de código. Ele copiou desse site aqui. Então, quando você faz o git clone ou init, ele copia toda a aplicação para sua máquina. Então, no momento que você coloca lá o comando azdup, ele faz o deploy da aplicação e no final ele te dá esse link, que é o link que a gente vai testar aqui agora, fazendo algumas perguntas. Ele dá sugestão aqui de algumas perguntas, né, que a gente pode fazer. Então, vou clicar aqui nessa sugestão. What happens in performance review? Ele vai buscar naquele banco de documentos, vai gerar uma resposta. Ele me respondeu em inglês, porque os documentos estão em inglês. Olha, vejam que ele colocou aqui, olha, um númerozinho que seria a citação. Olha, ele encontrou nesse documento aqui. Agora, se eu falar para ele, me responda em português, ele vai traduzir aqui a resposta para mim. Porque ele é multilinguage, né? Ele trabalha em várias linguagens. Então, esse aqui é a aplicação que ele criou. Eu quero mostrar também para vocês o GPT-4 Turbo Convision. Quero colocar aqui uma imagem, né? Essa aqui é um ambiente playground dentro da Azure. Eu criei já o serviço e eu vou buscar aqui no anexo um documento que fala da arquitetura RAG. É um documento um pouco complexo, mas eu vou falar para ele me explique essa imagem. Então, ele vai fazer o que? Ele vai aplicar a visão computacional. Isso aqui é uma imagem que contém o passo a passo da arquitetura RAG, né? Que ele pega os documentos, ele extrai informação, ele gera chunkings, embedding, faz a vetorização na máquina, ele trabalha com os dados relevantes aqui, manda para a LLM e responde para o usuário. Só que antes de responder, ele vai verificar os embeddings, vai fazer a query lá no documento do search e vai trazer aqui os documentos relevantes e vai responder. Vamos ver se ele conseguiu entender. Olha, ele está me passando todos os passos, olha. Ou seja, esse modelo realmente faz o que ele está se propondo. Eu vou pegar um outro exemplo aqui.
Eu não fiz nenhum treinamento para que ele consiga entender, tá? Eu estou pegando aqui imagens da minha galeria, estou trazendo e estou pedindo para ele me explicar. Pedi para ele me explicar essa imagem também. Então, eu coloquei aqui, olha, esse é um exemplo da moderação de conteúdo para aplicação de ética em IA. Ou seja, a pessoa faz ali a entrada, ele verifica, faz essa moderação de conteúdo para depois responder para o usuário. Né? Dependendo do que a pessoa colocar, ele pode, né, falar, olha, isso aqui não é uma pergunta devida, isso é um conteúdo impróprio. Ele está falando aqui, olha, ele está em inglês, ó. Verifiquem que ele está me respondendo em português, porque eu estou perguntando em português. Então, ele já me trouxe aqui todos os itens, falando passo a passo da aplicação da moderação de conteúdo. Agora, eu vou passar uma imagem que é um pouco mais complexa para ele, que fala sobre modelo de redes neurais, de NLP. Pedi para ele me explicar essa imagem. Me explique essa imagem. Estou trabalhando com 2 computadores, por isso que eu estou aqui de lado para vocês. Então, passei aqui a imagem, olha, ele tem uma classificação de NLP, ele tem um modelo de Deep Learning. E ele está falando aqui, ó, a imagem compara 2 abordagens, ó, para NLP clássico e baseado em aprendizado profundo. E ele está lá, tentando extrair as informações da imagem. Ó, superior clássico, ele está falando, ó, primeiro o idioma é detectado, depois faz um pré-processamento, aí faz a tokenização, que é aquela separação de sílabas, de sentenças, né? É extraído ali as características dos tokens. Depois ele faz ali o output. Aí está demorando para processar aqui um pouquinho. E ele está gerando, olha. A parte inferior de aprendizado profundo, ele faz um pré-processamento, ele vai trabalhar com os embeddings, vai aplicar as redes neurais por camadas ocultas e depois ele vai sair, vai dar as saídas. Ou seja, aqui, olha, eu mostrei que a visão computacional desses modelos é muito boa, né? Então, a gente tem aí várias soluções de mercado para conseguir trabalhar. A gente tem o Copilot, né, da Microsoft, que ele está dentro do Office 365, ele está aqui dentro do Windows, né, na barra de tarefas, como eu comentei. Tem o Gemini também, que é o modelo da Google, que você pode perguntar e ele já responde. A gente tem o OpenAI, que é o pacote aberto que está livre para os usuários caseiros, né? Eu faço muitas perguntas aqui para o GPT, ele mantém aqui o histórico. Existem alguns modelos da Meta também, né? E você precisa saber trabalhar com API para conseguir trabalhar. Ele já é um modelo multilanguage. A gente tem esse site com as técnicas aqui para conseguir trabalhar com as linguagens, né, de Prompt Engineer. Tudo isso eu passei para vocês e eu quero finalizar mostrando aqui como que a gente consegue trabalhar com o conteúdo que é extraído das imagens, né? Hoje a gente tem como verificar tanto imagens quanto texto e ele mostra para mim o pixel, né, o X e o Y, a posição onde começa e termina cada trecho da imagem. Olha, National Identity Card, ou seja, ele começou aqui e terminou aqui, mostrou a posição. Então, ele cria um arquivo JSON, ou eu posso simplesmente pegar aqui os atributos, ou eu trabalho com o arquivo JSON para conseguir fazer a extração dessas informações. Vou pegar essa imagem aqui para mostrar para vocês que às vezes, mesmo com baixa qualidade, ele consegue extrair a informação. Olha, aqui, ó, ele conseguiu entender essas palavras mesmo com baixa qualidade. Poderia colocar aqui outros arquivos, né, continuar fazendo os testes, mas eu acredito que vocês conseguiram entender o funcionamento das linguagens e eu quero encerrar deixando aqui um desafio para vocês. Se vocês tiverem com um conhecimento básico dentro da programação,
vocês já conseguem é, vocês já conseguem criar esse aplicativo que eu passei para vocês do demonstração aí do OpenAI com a arquitetura RAG. Desejo para vocês bons estudos, boa sorte. Se vocês quiserem, podem me adicionar no LinkedIn, eu consigo direcionar os estudos de vocês para vocês conseguirem trabalhar com o IA. Então, finalizo aqui, deixando um abraço e boa sorte para vocês. Até mais.